Cordiais saudações em nome de Jesus. Com a permissão e com a bênção de Deus, eu gostaria de fazer uma breve explanação, apresentar alguns comentários sobre a série Lideranças do Cristianismo, Confrontos e Debates. Falar da realidade religiosa, especialmente no que diz respeito à realidade do meio evangélico, é muito fácil. Nós temos material vasto para criticarmos a falta de unidade, a confusão no entendimento correto do texto bíblico e outros pontos pertinentes. Agora, lançar um olhar sobre a nossa realidade, a realidade das igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais. Aí sim eu quero ver. Não é tarefa fácil. Graças a Deus, sou um dos poucos evangelistas, se não o único, que tem manifestado esta ousadia. E isto tem incomodado a muitos. Falar da nossa unidade. Qual a profundidade da nossa unidade? Vivemos de fato uma unidade real? Uma unidade profunda? Ou uma unidade fictícia? Como vai a obra missionária? Quando nós lançamos um olhar para dentro da nossa realidade, para dentro do grupo do qual nós pertencemos, com toda certeza acarretará em um certo desconforto. Continuarei com o meu compromisso da imparcialidade. Rigor ao olhar para a realidade do meio religioso, de denominações que não têm compromisso com o Evangelho. E mais rigor ainda ao olhar para a nossa realidade. Falarei e irei apresentar alguns aspectos, irei apresentar como tenho apresentado alguns aspectos que têm comprometido a unidade do povo de Deus no estado de Minas Gerais. Um enjoque que cada vez mais tem se tornado regional, um ENOBH que cada vez mais também tem se tornado regional, eventos que foram planejados para terem um alcance nacional e que, por causa da insistência de algumas lideranças de igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais, estes eventos vêm perdendo força a cada ano. E o que está sendo feito para mudar essa realidade? Debater essas questões não é tarefa fácil. E o nosso debate, prezados irmãos, prezados obreiros que amam a mensagem do Evangelho, o nosso debate será pautado em fatos. O nosso debate será pautado numa análise da realidade. E nós vamos sim chamar presbíteros, nós vamos chamar evangelistas, nós vamos chamar aqueles obreiros que estão envolvidos e que pertencem a esta realidade para o debate. Aliás, as nossas lideranças de igrejas de Cristo, como eu tenho falado, têm sido caracterizadas
por um espírito de omissão. Infelizmente, muitos não se apresentam para tratar algumas questões de forma aberta e de forma direta. E o que nós temos visto nos últimos 10 anos é o surgimento de uma realidade totalmente desfavorável para nós. Não adianta irem lá no Enoque, em São Paulo, ouvirem palestras com temas diversos relacionados à igreja e chegarem aqui no estado de Minas Gerais e continuarem insistindo em estratégias que não têm dado certo nos últimos 10 anos. E os resultados estão aí. Para quem quer, para quem quiser tomar ciência, basta dar uma olhada superficial nessa realidade na qual nós estamos inseridos. Resultado de ações que muitos executaram há mais ou menos 10 anos. E nós precisamos implementar com urgência ações que venham contribuir para mudar essa realidade. Recentemente eu tentei participar de um grupo que está organizando um evento chamado Culto da Família, que está previsto para acontecer no mês de setembro, agora deste ano. E por motivos diversos, que não vêm ao caso, a representação de São João del Rei ela abandonou as discussões. E eu não culpo aqueles irmãos que estão tomando a frente nessa discussão. Eu não os culpo por isso. Eu culpo as lideranças de igrejas de Cristo que até o presente momento ainda não aprenderam a trabalhar em bloco. Nós precisamos levantar representações de igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais para tratar de diversas questões, não somente do culto da família, mas de diversas questões que são de grande importância para o povo de Deus. Infelizmente, nós não aprendemos ainda a trabalhar com lideranças ou representações de igrejas de Cristo. Nós não aprendemos ainda a explorar os recursos tecnológicos que nós temos atualmente disponibilizados, que estão aí de forma fácil ao nosso alcance. Todos esses atritos são perfeitamente compreensíveis e demonstram, como eu tenho falado, a incapacidade dessas lideranças de igrejas de Cristo no estado de Minas Gerais de trabalharem em bloco, de serem organizadas. E nessa série Lideranças do Cristianismo, Confrontos e Debates, eu irei confrontá-los sim, senhores líderes de igrejas de Cristo, no estado de Minas Gerais. Uma tarefa desconfortável. Tenho certeza absoluta que vai gerar, como tem gerado, desconforto. Mas eu estou preocupado com a unidade. Eu estou preocupado com a obra missionária. Que, infelizmente, estão descendo ladeira abaixo por causa do descuido, principalmente de duas lideranças que eu responsabilizo, que deveriam exercer um papel mais claro no que diz respeito a implementar ações que fortaleçam a unidade das igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais. Eu estou falando da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro e da Igreja de Cristo em Alípio de Melo. Bom, não me estenderei muito, porque estou fazendo uma breve explanação dessa série que também vai analisar a realidade
das igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais e também no Brasil. Eu gostaria de encerrar essa breve explanação lendo um texto que eu considero muito interessante. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Alguns irão dizer que não há base bíblica, não há base no Novo Testamento para que as igrejas de Cristo trabalhem em bloco. É aquela velha concepção da autonomia congregacional, construída e forjada por irmãos nos Estados Unidos no século XIX. Ou seja, saíram de um extremo e foram para o outro extremo, com medo da centralização que existia no meio denominacional, origem de muitos líderes de igrejas de Cristo no século XIX, que conheciam essa realidade essa presente principalmente no catolicismo apostólico romano. Então, simplesmente, eles foram para um outro extremo. E hoje nós estamos vendo a dificuldade que as igrejas de Cristo, aqui no estado de Minas Gerais, têm de trabalhar de forma conjunta, em bloco. E a base bíblica, sim, para que nós trabalhemos dessa forma. O entendimento sobre o reino dos céus, ele dá a base perfeita. Nós somos membros de igrejas de Cristo, mas também nós somos membros do reino dos céus, que está em uma realidade maior. Daniel 2:44, que nós vamos oportunamente trabalhar este e outros textos, demonstrando que há uma realidade maior, a realidade do reino dos céus. Um texto que mostra também, de forma muito clara, a significação do ser povo de Deus. Olha o que diz o texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, que sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que os presbíteros não sabem a real significação do ser povo de Deus? De ser nação? Nós precisamos implementar ações aqui no estado de Minas Gerais que fortaleçam essa unidade. O enjoque precisa ser mais discutido. Precisamos chamar as lideranças, as representações de igrejas de Cristo para discutirem a estrutura do enjoque e do ENOBH. A Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro precisa deixar um pouco de exercer essa liderança dominadora. Nós somos todas as representações de igrejas de Cristo. Tem a mesma prerrogativa de apresentar sugestões, de debater a estrutura desses eventos que envolvem, sim, o povo de Deus, que envolvem igrejas de Cristo. Como é que é feita a discussão do enjoque? Eu gostaria que algum membro da comissão do enjoque participasse de uma mesa de debates comigo. Nós gostaríamos de entrevistá-lo. Nós gostaríamos de entrevistar também a liderança da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. Será que tem algum presbítero disponível? Será que algum presbítero pode se apresentar para responder algumas questões relacionadas ao enjoque? Relacionadas ao ENOBH? Como é que esses eventos são debatidos? Como é que esses eventos são discutidos? Será que há participação de fato das representações de igrejas de Cristo? Nesse debate relacionado ao culto da família, alguns obreiros, não vem ao caso citar nomes, eles tomaram uma iniciativa, colocaram algumas regras, principalmente no WhatsApp, e
essas regras que, como eu já disse, não foram discutidas anteriormente, foram impostas por esse pequeno grupo de obreiros. Se nós trabalharmos com representações de igrejas de Cristo, vamos considerar que nós tenhamos aqui 20 igrejas de Cristo, 30 igrejas de Cristo no estado de Minas Gerais. Se nós trabalharmos com representações, nós podemos construir uma pauta riquíssima para tratar de questões diversas, para tratarmos da estrutura do IJOC, para tratarmos da estrutura do NOBH. Por que isso não é feito? Porque tem algumas igrejas de Cristo que não querem abrir mão da sua influência. Por que o NOBH começa numa sexta-feira à noite e termina no sábado à noite? Como que irmãos de fora, irmãos do Rio de Janeiro, irmãos de São Paulo, irmãos do Sul, participarão deste evento? Como que eu, morando a mais ou menos 3 horas de Belo Horizonte, participarei deste evento? Por que esse evento não termina no domingo, após o almoço, com a realização do culto, com a participação da ceia de todos os irmãos, todos os obreiros participantes? Por que não? Então, precisamos discutir, precisamos debater. Mas alguns irmãos são de Belo Horizonte, eles têm que estar presentes no culto, nas suas congregações, no domingo cedo. Ora, uma vez no ano, não podem abrir mão disso? Não tem outros irmãos que podem, pelo menos uma vez no ano, 2 vezes no ano, ministrarem aí o culto? E isso tem resultado direto na unidade e na obra missionária. Nós vamos tratar dessas questões. Voltando aqui ao texto. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de Deus. Estuda a história do povo de Israel. Esse texto aqui foi pego lá de Êxodo, capítulo 19. A construção do ser povo de Deus. Dá uma estudada na história do povo de Israel. Tenho certeza que os presbíteros são excelentes conhecedores da Bíblia, da história do povo de Israel. Esse conceito é transportado do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Será que os senhores têm implementado ações aqui que fortaleçam esse conceito de ser povo de Deus? Será? Tenho observado e a resposta é bem enfática. Não. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Para não dizer que eu estou pegando muito pesado, eu sei que tem irmãos que estão comprometidos, eu sei que tem irmãos que estão atuando. Participei de algumas reuniões, de uma reunião referente ao culto da família, então pude perceber que há um interesse genuíno, um interesse verdadeiro por parte de alguns irmãos em mudar essa realidade. Mas olha, continuar com as mesmas estratégias não vai mudar essa realidade. Irmão, mas nós estamos trabalhando e temos que trabalhar devagar. Claro, você já se acha salvo. Agora, olha lá para a multidão no estado de Minas Gerais. Um estado com mais de 30 milhões de habitantes. Quantas cidades têm igrejas de Cristo? Nós vamos apresentar essa realidade também. Então nós precisamos ter pressa. Nós precisamos agir. Então é uma lentidão para discutir culto da família, que deveria ser uma discussão simples, fácil, prática e rasteira, principalmente se utilizassem os meios virtuais, enquanto nós temos outras pautas que são
de grande relevância e de grande urgência para o povo de Deus. E este evangelista vai abordar essas questões. Eu não tenho medo. Senhores presbíteros, evangelistas, obreiros diversos de igrejas de Cristo, eu não tenho medo. Eu vou abordar essas questões e irei chamá-los para o debate. Vamos orar e encerrar essa fala. Como eu disse, é apenas uma breve explanação e nós teremos tempo para aprofundarmos essa discussão. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por permitir que sejamos membros do Teu reino. Nós queremos ver o Teu reino crescendo aqui no estado de Minas Gerais. Levanta obreiros, levanta evangelistas, levanta aqueles servos que realmente estão comprometidos com o crescimento da obra aqui no estado de Minas Gerais. Eu coloco diante do Senhor essa causa. Desperta o Teu povo, que nós busquemos e que nós trabalhemos ações e estratégias que promovam o crescimento do Teu reino aqui no estado de Minas Gerais. Todas as barreiras, todos os obstáculos, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor. Nos ajuda, nos auxilia para que nós possamos cumprir com os Teus planos. Nós possamos cumprir com a Tua vontade, que é de levar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Todas as nossas lutas, todos esses obstáculos, nós colocamos diante do Senhor. Nos capacita e nos ajude para que nós possamos, de fato, colocar a unidade e a obra missionária como sendo questões prioritárias. Bondoso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Um forte abraço a todos. Eu me encontro à disposição, caso você queira interagir com este evangelista, caso você queira fazer alguma colocação, lançar alguma pergunta, pode lançar a pergunta que você quiser. Se eu não souber, eu vou falar que não sei. E vou buscar ali a resposta. Mas uma coisa é certa, eu não me omitirei diante dessa realidade. E todos nós, um dia, prestaremos contas a Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus e eu conto com as orações dos irmãos em Cristo.